Boa noite, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui juntos para os nossos 15 minutos. Um tempo para a gente refletir na palavra de Deus, um tempo para a gente pensar naquilo que Deus tem para nos ensinar, para trabalhar nos nossos corações. Eu quero convidar você a se colocar agora diante do Senhor, a abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para nos falar. Que seja um tempo proveitoso para você, um tempo de crescimento, um tempo de edificação, que Deus trabalhe profundamente no seu coração, ainda que sejam poucos minutos, não mais do que 15 minutos, poucos minutos para a gente estar na presença de Deus, mas com certeza Deus tem muito para falar conosco. Eu quero hoje trabalhar com vocês, falar com vocês sobre uma passagem na carta de Tiago, quando ele orienta a igreja, quando ele traz algumas orientações para a igreja e fala sobre uma fé genuína, sobre uma fé verdadeira. E uma das questões que ele traz ali são questões que às vezes aparecem como questões um pouco polêmicas, pelo fato dele falar a respeito de obras. Ainda que a gente entenda que não são as obras que nos salvam, que nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela nossa fé, ele faz questão de apresentar a ideia de que a nossa fé deve realmente produzir obras. Nossa fé deve ter um efeito prático, deve ter uma forma realmente notória que confirme aquilo que nós cremos, aquilo que nós declaramos que nós cremos. E tem uma passagem que, nesse argumento que ele vai fazendo ali no capítulo 2, na carta dele no capítulo 2, que ele é bastante incisivo na sua afirmação, quando ele diz assim, você crê que Deus é um só? Você faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Quando ele fala isso, parece que realmente ele está fazendo uma comparação entre uma declaração daquele que crê e até aquilo que os próprios demônios acreditam. Afinal, os demônios acreditam no Senhor Jesus, acreditam no poder do Senhor Jesus e se submetem realmente ao poder, ao nome do Senhor Jesus. Ou seja, todo o inferno conhece quem é o nosso Senhor Jesus. E quando nós declaramos, então, que nós cremos no Senhor Jesus, parece que, segundo a expressão de Tiago, nós não somos muito diferentes da afirmação do próprio inimigo. Ou seja, nós simplesmente falarmos que nós cremos não é suficiente para que realmente esteja produzindo algo aquela fé. E faz muito sentido quando ele apresenta dessa forma. E eu queria então falar um pouco com você sobre essa fé que realmente precisa produzir algo diferente. Afinal, nós não podemos ser tidos como crentes não praticantes. O crente não existe essa categoria do crente, aquele que simplesmente crê, mas não pratica a sua fé. A nossa fé, ela é voltada para um hábito, ela é voltada para uma prática, ela é voltada para um testemunho, ela é voltada realmente para uma exteriorização daquilo que está dentro de nós, daquilo que nos transformou. Nós usamos muitas vezes a expressão de uma pessoa que é crente, que é evangélica, que a pessoa se converteu. E a ideia de conversão é uma ideia de mudança, é uma ideia de transformação. Muitas vezes usam a expressão que tal pessoa virou crente. Ou seja, existe um certo conceito de que a pessoa muda, que ela se transforma, e isso precisa ser evidenciado nas suas práticas. Não dá para simplesmente ser nominal, não dá para ser simplesmente uma declaração no nosso coração, através ou também da nossa voz, mas não estar envolvida com uma prática, com algo diferente no nosso comportamento. Inclusive no texto, ele traz alguns exemplos daqueles que muitas vezes deixam de abençoar uma pessoa necessitada simplesmente dando uma declaração de fé, uma declaração de esperança. Ou seja, se você pode abençoar alguém, faça, e não fique simplesmente na palavra, não simplesmente dê um tapinha nas costas e diga para a pessoa que vai dar tudo certo, mas se posicione como um servo, como alguém que está como um instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença naquela situação. Nós somos chamados então para fazer diferença. Quando nós falamos de ser luz no mundo e a palavra nos dá essa verdade para nós, a luz ela precisa brilhar. A luz não pode ficar apagada e simplesmente ter um potencial de brilho.
ela precisa brilhar, ela precisa fazer diferença. O sal, ele não pode deixar de salgar, ele não pode simplesmente ser um sal e perder a sua essência do sabor. Então nós, como crentes, somos chamados realmente para fazer a diferença, para estarmos levando então uma imagem, levando uma marca, que é a marca do nosso Senhor Jesus, a imagem do reino. Nós somos chamados então para impactar, para fazer a diferença. Nesse caso, então, considerando essa verdade, a nossa fé sem obras, ela parece morta, ela não tem efeito. Nós somos chamados então para sermos diferentes, nós somos chamados para fazer realmente a diferença. Falar simplesmente que nós somos cristãos, que nós somos crentes, não produz um efeito, não produz uma transformação, não produz a imagem de Cristo em nós. Cristo, ao falar do reino, ao testemunhar do reino, trazia não só um discurso das boas novas, mas trazia uma transformação, trazia atitudes. O convite para você hoje é refletir no quanto que você tem realmente testemunhado com as suas práticas, o quanto que você tem realmente se posicionado diante de situações para mostrar efetivamente o reino, mostrar o amor e mostrar aquilo que você acredita. Afinal, se eu tenho fé em tudo aquilo que foi apresentado, aquela mensagem da cruz, aquilo que a palavra nos traz, a minha vida tem que ser diferente. A minha vida precisa condizer com aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou declarando que eu acredito. A minha vida é efetivamente transformada. E a gente tem sempre falado a respeito do outro. Não dá para eu ser transformado pela verdade e não me posicionar diante do outro. Não dá para eu ser transformado pela verdade e não amar o outro. Eu sou então chamado a essa mudança de comportamento, a esse testemunho contínuo, a essa amostra daquilo que realmente eu creio. Não é só palavra, não é só uma declaração, mas é uma atitude, é com as nossas obras, é com o nosso posicionamento, com a nossa forma de agir. Então, se você pode olhar para as suas práticas, para as suas prioridades, para aquilo que você tem feito e puder questionar você mesmo, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso realmente fazer que justifica a minha fé? Que tipo de comportamento, de atitude, de ação eu posso ter que justifica a minha fé? Faça isso. Faça isso, deixa Deus falar com você, deixa o Espírito mover dentro de você e fazer de você alguém atuante naquilo que você crê, não simplesmente dizendo que você crê, mas vivendo como você crê. Amém? Quero orar por você, pela sua casa e pela sua família nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, somos gratos porque nós fomos alcançados pela Tua verdade e fomos transformados. Tua palavra nos fala, Deus, sobre uma crença que nos liga no Senhor, uma fé que nos liga no Senhor. Pela fé nós somos salvos, nós cremos isso. Sabemos, ó Deus, que não são as obras que nos levam à salvação, mas também entendemos, ó Deus, que a nossa fé precisa ser acompanhada de uma transformação. Fomos criados para boas obras. A fé sem obras é morta. Verdade como essas, registrada na Tua Escritura, nos impulsionam a uma transformação, a uma mudança, a fazermos efetivamente a diferença, a estendermos as mãos, a abençoarmos, a cuidarmos do outro, a amarmos mais, a nos movermos. Afinal, o amor do Senhor por nós, ó Deus, foi registrado não só em palavras, mas em atitudes, na entrega do Teu Filho por nós. Pedimos então, Deus, que nós também possamos ter uma fé viva, uma fé que seja demonstrada pelas nossas atitudes, pela nossa vida, pelo nosso agir. Que o Senhor nos ajude a isso, Pai. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa caminhada, a nossa jornada, enche o nosso coração de alegria, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família como um todo, traz da Tua paz para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, continua usando a nossa história para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida e fortaleça seu lar, em nome de Jesus.